No filme A Estrada Perdida, de David Lynch, a história se passa diante de um crime, né? Diante de um cenário de um crime em que o personagem principal, o Fred, ele diante daquele acontecimento assim bastante estranho, em que ele não se lembra de ter cometido aquele crime, ter matado a sua belíssima mulher, ele então acaba sendo preso, condenado, e com a série de gravações que mostrariam que ele foi o criminoso. Mas ele não se lembra disso. E ele então é levado à condenação e na cadeia, exatamente ali, diante da sua sentença, do seu castigo, ele então se transmuta, ele vira uma outra pessoa, um outro personagem, um Pet. Então, esse Pet, saindo da cadeia, vai dar sequência a uma saga assim, de aventuras assim, bastante bizarras, mostrando que nesta fuga do personagem Fred para um seu outro de si, o Pet, ele não conseguiria então fugir em última instância da sua própria culpa e sentença. Né? Ele acaba fugindo, o filme termina ele fugindo naquela estrada perdida, depois de desvendar assim, paulatinamente, como se fosse um roteiro de um filme psicológico, psicodélico, em que ele vai assim descortinando, né, toda aquela trama em que ele se envolveu com uma gangue, a mulher também estava envolvida, uma trama bastante amarrada. Engraçado que nessa sua transmutação para um novo personagem, a mulher dele, a sua esposa, que ele já estava vivendo uma dificuldade de relacionamento, ela também reaparece na nova trama de um novo personagem, como uma outra mulher, mas sempre uma mulher com quem ele se envolveria também na pele de um outro sujeito, de um outro de si. E o filme termina nessa estrada perdida. É como se ele não conseguisse, então. Fica em aberto, na verdade, a sua punição, o seu castigo, mas fica a questão em relação ao crime, à culpa. Como se dá essa equação? Mesmo uma fuga, uma busca de um outro personagem diante de um crime que se cometeu ou que se descobriu ser o autor, a questão então vem de como, né, como lidar com a própria necessidade de uma reordenação, digamos, cósmica, um reequilíbrio que o castigo teria então uma função nesse sentido, como aparece então exatamente no livro clássico de Dostoiévski, Crime e Castigo, né, que traz toda aquela história do estudante de direito que comete um crime bárbaro, né, justificando como se aquele crime tivesse uma motivação ideológica, política, uma justificação, já que para ele existiriam pessoas extraordinárias e ele seria uma dessas pessoas extraordinárias que teria o direito, inclusive, de matar uma pequena burguesa, uma velhaca, uma agiota, para então continuar na sua luta revolucionária pelo bem da humanidade. E o filme, então, aliás, o livro Crime e Castigo, se passa, então, exatamente nesse drama psicológico, histórico, político, filosófico, desse personagem amargurado entre a culpa e a negação da culpa, a justificação pelo viés ideológico, político. E no término desse livro é que se dá realmente o ápice, o clímax da sua redenção, né? Em 12 momentos. Mas o que isso tem a ver com o livro A Estrada Perdida de David Lynch? O livro não, o filme, aliás. Nos parece que a questão do crime e do castigo, da culpa e da sua redenção aparece assim, de uma forma bastante evidente, ainda que o tratamento entre as duas obras pareça um tratamento assim diferenciado até oposto. Mas o que podemos trazer dessas duas obras tão assim, né, distantes no tempo e na sua formatação, né, na sua linguagem, para o momento que estamos vivendo hoje, essa experiência inusitada no mundo, essa experimentação de confinamento? Olha, assim como Fred se transformou no momento que ele estava cumprindo a sua
condenação, se transformou num outro personagem, como se fosse um outro de si, para fugir da própria culpa e do próprio castigo, da mesma forma que o Raskolnikov, o grande personagem de castigo, também vive um drama de negar e reconhecer a culpa, algo parecido nessa dialética aqui do personagem da Estrada Perdida. Mas assim como o Fred se transformou no Pet, Fred era um músico, se transformou num Pet, um mecânico, era um músico, ele trata de um labor intangível. E ele se transmuta, para fugir da condenação, ele se transmuta num personagem que lidar com as coisas materiais e físicas, as coisas tangíveis. Então é como se pudéssemos tomar essa figuração para o momento de hoje, enquanto estamos vivendo exatamente diante de todo um quadro de ameaça de morte. Uma campanha midiática muito forte que nos coloca diante de uma ameaça de morte. Assim como os personagens de Dostoiévski e de David Lynch, Estrada Perdida, estavam diante de culpas consolidadas, de crimes que se revelaram na sua forma mais bizarra e violenta. Da mesma forma que o personagem do filme matou a sua mulher de forma bastante agressiva e violenta, também o personagem Raskolnikov matou aquelas duas vítimas, quer dizer, aquela agiota e a sua irmã, a machadadas. Voltando então ao tema da nossa contemporaneidade, estamos vivendo hoje, nesse momento. Estamos diante de uma certa ameaça de medo, o medo da morte, a ameaça de estarmos diante de um abismo, né? Um abismo global. E da mesma forma, a culpa, então, é trabalhada em nós de uma forma um tanto invertida, mas que guarda uma certa relação com essas duas obras, o filme e o livro. Da mesma forma que o personagem Fred se transforma no Pet, saindo de uma dimensão do intangível para o tangível, nós estamos também sendo levados a assumirmos o papel, um outro de nós, como se fôssemos portadores de uma contaminação, contamináveis e contaminadores. Estamos incorporando uma culpa, coisa que o personagem do filme tentou escapar criando um outro de si. E o personagem do Crime e Castigo fugiu num drama bastante conturbado, com um final assim profundo de redenção, em dois níveis. Aqui estamos vivendo exatamente uma situação diferente, em que de fora para dentro somos obrigados, quase que obrigados, a incorporarmos uma culpa, um crime, pois passamos a ser tomados enquanto contaminantes e contaminadores, saindo de um controle intangível de nossas vidas, passamos a um controle tangível até dos nossos corpos. Os especialistas nos bombardeiam diariamente sobre novas maneiras de nos comportarmos e vivermos. Cada dia mais estamos sendo controlados de forma tangível. Da mesma forma que o personagem Estrada Perdida saiu na sua busca de não ser punido pelo seu crime, ele saiu de um controle, não é, do intangível. A nossa vida, ela se dá na impossibilidade de um controle do que é intangível, um intangível controle da vida. Saímos para uma espécie de controle tangível, de fora para dentro. Ora, a culpa, então, não pode ser reciclada. Ela não pode ser extinta no sistema, mas ela pode ser reciclada. Assim como a culpa foi reciclada no filme Estrada Perdida, de uma forma psicótica, impossível de se dar, ilusória, porque no final ele acaba numa estrada perdida, correndo loucamente da polícia, depois que ele próprio percebe toda a trama em que ele se envolveu para fugir daquele crime, já que
parece que também foi traído pela mulher. Da mesma forma também o Raskolnikov em Crime e Castigo vive todo o livro nesse drama terrível da culpa e da negação da culpa. E, portanto, estamos vivendo hoje exatamente o reciclar de uma culpa do sistema. Nos é colocada exatamente a questão de uma culpa ser internalizada. Só que, no caso do Crime e Castigo, Estrada Perdida, existe sim um crime tangível. Aqui, colocado no mundo da contemporaneidade, dessa experiência única na história da humanidade, estamos sendo obrigados a assumirmos uma culpa, uma situação de vulnerabilidade, sem que haja, de fato, nenhum crime tangível, a não ser estarmos vivos e, portanto, vulneráveis às doenças que matam. Portanto, a gente percebe, por exemplo, que logo no início do livro, a questão do medo aparece numa reflexão assim, inicial sobre o que é que leva ao medo, portanto, ao medo de morrer. Há um paralelo evidente com a situação atual. Mais adiante, quando ele tenta formular uma justificação intelectual para o crime que perpetrava em relação àquela velhota, aquela agiota, ele chega então a pensar que matando aquela pobre mulher, aquela agiota miserável no seu pensamento, poderia estar então salvando a humanidade, ajudando a salvar a humanidade. Da mesma forma que hoje estamos vivendo exatamente essa imposição assim, bastante forte de que cuidando-nos, estaremos também salvando os outros e salvando nós mesmos. A uma responsabilidade por uma humanidade assim cada vez mais amplificada numa redução proporcional ou inversamente proporcional da questão da pessoalidade. A humanidade não comparece na prisão onde Raskolnikov cumpriu a sua sentença final, nesse processo derradeiro de sua redenção pessoal. A humanidade não estava ali. Quem estava ali era Sônia, aquela pobre, simples e tocante mulher que ajudou Raskolnikov na sua redenção pessoal. E por fim, na hora do crime, Raskolnikov pensou e elaborava intelectualmente reflexões que diziam que, na hora do crime, é preciso, ou seja, fica-se com a vontade e a inteligência ficam enfraquecidos ou enfraquecidas. A vontade e a inteligência se enfraquecem no momento do crime. Da mesma forma que aconteceu no filme A Estrada Perdida, e da mesma forma como hoje nos impõe uma manipulação midiática, uma forçação de barra, que pressupõe o enfraquecimento da nossa vontade e da nossa inteligência, diante de um caso assim, inicialmente médico de saúde, mas que tem no seu bojo assim, desdobramentos políticos, humanitários, econômicos, de toda a monta inimaginável. Saímos sim de um controle impossível da vida, do intangível, para uma forçação de um controle tangível, ilusório e provisório, da mesma forma que o personagem Fred, músico, se transmutou no Pet, o mecânico de carros. No final, ele percebe que era uma fuga inútil, com a polícia atrás dele naquela estrada perdida. No final, percebemos que o filme, então, e o livro, traz no seu bojo, a sua essência, a questão da redenção, o resgate da humanidade em nós. E o que estamos vivendo hoje nos levará a esse resgate? Ou estamos diante de um crime ainda maior, de um perigo ainda maior? Que filmes como esse aqui, Transformers, nos levariam não ao resgate da nossa humanidade, mas sim
ao que se chama de transhumanismo. O grande perigo, o grande crime.